fundador dos PRHs. Hoje ele vai falar um pouquinho sobre o que é o... Fica à vontade, do que você for falar, tá bem falado, mas eu acho que você ia falar um pouquinho sobre o PRH, né? Os PRH. Exato. E a nova oportunidade de emprego para os profissionais, os alunos que estão dentro desse programa. Raiman, antes disso, estava falando sobre essas viagens que ele fazia para lá e para cá, era realmente uma maratona. Mas eu conversando com a Ana Cunha, ele dizia que o maior problema desse negócio era quando o Raiman ficava em aeroporto parado. Porque começava a pensar, aí chegava com 1001 ideias, que era uma coisa que mudava totalmente, às vezes, de uma coisa da água para o vinho. Então, isso é um perigo. O homem não pode ficar muito tempo parado em aeroporto, não. Tem que estar só dentro de um avião fazendo esse embarque, desembarque logo, para não ficar pensando. Mas foi uma época muito boa, realmente. O nosso PRH foi um dos primeiros a sair da primeira leve, em 1999, e isso deu oportunidade da gente conhecer muito, trabalhar muito em cima disso. E nós temos resultado. Hoje, Raiman, quando a gente vê os nossos profissionais, que saíram do PRH 14, a grande maioria engajada dentro da indústria de petróleo, tudo muito, muito bom. Isso foi uma coisa espetacular. Viu? E isso aí é fruto, graças a Eloy Fernandes e a vocês dois, juntamente com a Ana Cunha e aquela pequena equipe lá na NP, desbravou tudo isso. Realmente desbravou. E tanto é que o nosso auditório tem seu nome aí, uma justíssima, merecidíssima homenagem. Tá certo, Raiman? Aliás, então, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. E fica à vontade, você pode falar um pouco sobre você aí, seu currículo pessoal para saber tudo, e fica à vontade. Ok, Afonso, obrigado. Quero, mais uma vez, aí agradecer o convite, Oswaldo, Afonso. É muito bom realmente a gente poder estar aqui, né? Quero cumprimentar todo o pessoal que está aí nos assistindo. E o objetivo, como conversei com a antes e com o Oswaldo, seria justamente no sentido de contar um pouquinho da história do PRH. Né? Por que contar história? Né? Eu sempre costumo repetir uma frase famosa que diz que povo sem passado é povo sem futuro. Né? É importante, às vezes, a gente entender os conceitos que fizeram determinadas coisas. Os conceitos, eles com certeza, eles são mais importantes do que as próprias justificativas dos atos em si. Né? Por outro lado, é importante conhecer um pouco de todos esses conceitos que estão em torno do PRH, para que eu possa valorizar esse programa, para que vocês possam se sentir assim orgulhosos, né, de estar participando de um programa que hoje já tem mais de 20 anos de existência. Né? Então, dentro disso, eu diria que a história pode ser inútil se não trouxer esses conceitos, né? Então, eu vou tentar contá-la de uma forma bastante contextual, de uma forma assim, um bate-papo com vocês, de uma forma bastante simples e tranquila. Tá? Depois disso, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de empregabilidade e áreas de interesse aí para pesquisa, desenvolvimento e inovação do setor petróleo e gás. Mas antes disso, eu queria destacar a evolução da UFRN na participação dos PRHs. Hoje é a segunda universidade em quantidade de PRHs. São 5 PRHs, sendo a primeira a UFRJ com 11 PRHs, dentre 55 PRHs existentes hoje. A UFRN fez parte da primeira rodada, com PRH 14, Engenharia de Processos em Plantas de Petróleo e Gás Natural, tendo como coordenador o Afonso Avelino. Em seguida, já na segunda rodada dos PRHs, veio o PRH 22, Geologia, Geofísica e Matemática, com a professora Helenice Vital,
seguida veio o PRH 30, o Programa Multidisciplinar em Petróleo e Gás e o Departamento de Química, com a professora Rosângela Balaban. O PRH 36, Direito do Petróleo, com o Ianco Xavier. Como os nomes, a tempo, não nos permite citar todos os nomes dos pioneiros da UFRN, que criaram aí dezenas de laboratórios para petróleo e gás, eu gostaria de homenagear todos na pessoa da professora Tereza Neumann, que desde o início desse movimento, que começou com o CTPetro, o Fundo Setorial de Petróleo, depois veio o programa da própria ANP, a Cláusula de Investimento em PID, né? Ela participou e incentivou o direcionamento da UFRN para nesses desafios tecnológicos da indústria do petróleo e gás, que era o que se colocava naquela época como a necessidade e a oportunidade de participação das universidades dentro desse esforço de desenvolvimento tecnológico. A Lei 9.478, essa lei é de 1997, ela atribuiu à ANP estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias na exploração, produção, transporte, refino e processamento de petróleo e de gás natural. Com isso, a ANP entrou logo lá nos primórdios de janeiro de 1998 e foi, a partir disso, logo em seguida, eu acho que acredito que já em fevereiro, março de 1998, o Eloy Fernandes de Santos, que era então diretor da ANP, ele me convidou, né, para desenvolver um programa de recursos humanos para a ANP. E o objetivo central disso era justamente olhar para esse futuro que se antevia com a abertura do setor petróleo e gás, com a vinda de novas empresas para o Brasil, enfim, com toda uma expansão que estava se prevendo para o setor. E o que ele encomendou, digamos assim, era justamente um programa que fosse bastante amplo e que contemplasse diversas especialidades do setor petróleo e gás. Um fato relevante dessa história é que eu não conhecia nada de administração de curso, não tinha ideias pré-concebidas, com conhecimentos apenas de gestão tecnológica e marketing estratégico, eu parti para fazer um trabalho de conversar com o mercado, que é como em marketing a gente aprende que a gente tem que consultar sempre o nosso cliente, né? Na verdade, eu não conhecia nada da administração em si de uma universidade. Com isso, eu fui lá para a PUC, que o Eloy era lá da PUC, então ele me orientou a bater um papo com o pessoal a respeito do programa que tinha existido lá, que chamava-se Pronuclear, né? E esse Pronuclear, ele teve praticamente uma turma só que foi formada, foi um programa muito curto, né? Tinha também lá dentro da PUC o RH Metrologia, também um outro programa bastante interessante. E a partir de conhecer como que eles funcionavam, é que eu fui tentar entender e conversei com o professor Rex Nazaré, que foi o mentor, digamos assim, do Pronuclear, sobre por que não deu certo, né? Foram programas que tinham tudo para o Pronuclear, tinha tudo para dar certo, mas não deu certo, né? Inclusive tem uma piada aqui no Rio de Janeiro, que o pessoal diz assim que o engenheiro que virou suco, né? E isso porque teve um desses engenheiros nucleares que acabou montando um bar, uma casa de sucos lá em Ipanema, Leblon, alguma coisa assim, e porque ele não conseguiu emprego dentro da área nuclear. Bem, fui conversar com o pessoal do Centro de Formação também da Petrobras, né, para também ver como que as coisas estavam ocorrendo dentro daquele setor. E uma das questões que era extremamente importante é que havia pressa, quer dizer, as novas empresas estavam chegando, o programa que a gente sentia dentro da pressa de começar a treinar a gente, ele tinha que iniciar em 1999, ou seja, eu tinha aí menos de um ano para poder formatar esse programa e
ter todas as soluções necessárias para o seu funcionamento. E a solução que encontramos foi justamente uma solução de diploma e um certificado para quem concluísse o programa. Por que isso? Né? Porque, de certa forma, não era nosso objetivo ter um programa específico. Por exemplo, eu dissesse assim, eu vou ter um programa de direito do petróleo. Né? O que ocorre é que isso era a mesma situação que aconteceu com o programa nuclear, foi uma das lições aprendidas. Né? Ele demorou muito tempo para acontecer, porque ele teve que passar por todos aqueles trâmites dentro da universidade para a criação de um programa específico, que chamava-se Engenharia Nuclear, certo? Então, a nossa opção foi diferente. Não, vamos trabalhar assim, o aluno vai receber o diploma de engenheiro mecânico, né, e, juntamente com isso, um certificado de especialização em alguma área da engenharia mecânica que interesse ao setor petróleo e gás, como, por exemplo, dutos, né, que tem um programa de engenharia mecânica da PUC, por exemplo, com especialização em dutos. Ou então, o caso da UFRN, que tinha um programa, né, formado um programa de direito, né, onde tinha todas as disciplinas normais de direito e a especialização em direito do petróleo, que tratava de questões de regulamentação, direito internacional e uma série de outras coisas que eram disciplinas, então, complementares. Né. Na verdade, o que a gente descobriu nisso era a tal das disciplinas optativas. Então, com a ideia das disciplinas optativas na cabeça, é que a gente trabalhou no sentido de estabelecer dentro do programa um conjunto de disciplinas optativas adicionais ao convencional, de tal forma que o estudante que cumprisse essas disciplinas optativas, que para o PRH ela era praticamente uma disciplina obrigatória, né, ela teria o direito, ao final do curso, de receber esse certificado. Né. Foi nesse momento dessa discussão toda que chegamos à conclusão, a partir de diversas reuniões, e aí começamos a reunir algumas outras universidades candidatas ao programa, a gente estruturou o PRH dentro da sua forma administrativa e financeira. Para isso, nós, na época, contratamos a Ana Cunha, também bastante conhecida da turma dos PRHs, né? E a Ana Cunha foi, assim, uma importante gestora dentro do processo, e inclusive porque ela já tinha um bom conhecimento de estruturação dos sistemas de bolsas, né? E isso foi muito importante para que a gente pudesse fazer todo esse trabalho de organização do sistema. A partir disso, começamos aí com alguns mecanismos, digamos assim, desse processo de administração, que envolveu as bolsas, né, não só para os estudantes, para os alunos, mas também para o coordenador. Estabelecemos aquela figura do coordenador do programa, a figura do pesquisador visitante. Né? Essa figura do pesquisador visitante foi extremamente importante, porque a ideia era justamente de que pudesse trazer pessoas com grande experiência do setor de petróleo e gás, né? Aquelas pessoas que já estavam aposentadas, que tinham, enfim, uma disponibilidade de tempo e conhecimento para poder se dedicar a todos os alunos e atender as demandas que eles tinham com relação às dúvidas do setor, como também ser uma ponte entre o programa e as empresas, né, de uma forma geral, para que pudesse promover a questão de visitas técnicas, promover palestras e outras coisas, mas com melhor conhecimento da indústria por parte dos alunos. Criamos as reuniões anuais de avaliação, né, essas reuniões com apresentação de pôsteres, de apresentações presenciais, mesmo verbais, que eram feitos pelos alunos, né? Algo extremamente interessante para que a gente pudesse ir conhecendo o trabalho de cada um, conhecendo o que os PRHs estavam fazendo, para que a gente também pudesse orientar os PRHs em função das demandas existentes da indústria do petróleo. Então, nessas reuniões havia um intercâmbio muito grande desse tipo de informação, né?
Foi criado, então, os encontros anuais dos coordenadores e pesquisadores visitantes. Esse programa ele era feito anualmente, cada vez num lugar diferente, que pudesse existir uma integração de todo mundo que vinha de tudo quanto era canto do país, né? E foi, assim, um grande motivo de integração. Esses encontros anuais eles eram ótimos para que as pessoas pudessem efetivamente ter ideias, né? A formação, inclusive, de algumas redes de contatos que foram sendo estabelecidas, as discussões em torno de receber bolsistas de outros programas para que pudesse haver uma integração, né? Eu cito um exemplo muito interessante entre o pessoal da geologia e o pessoal do direito, né? Porque o pessoal diz assim, os geólogos não entendiam muitas vezes as questões do direito e eles estavam entrando dentro de campos de discussão, que era a parte de áreas de exploração de petróleo, avançando sobre terrenos particulares, por exemplo, e tinha toda uma questão de indenização, todo um tratamento, e normalmente eram os geólogos que estavam à frente disso no primeiro momento, né? Nessa época foram também criados os indicadores de desempenho, né? E esses indicadores de desempenho, eles olhavam muito em cima do objetivo do PRH, quer dizer, qual era o foco do PRH, né? E aí vinha, então, uma avaliação sobre o uso dos recursos da taxa de bancada, né? A taxa de bancada era alguma coisa, foi um valor adicional que funcionava em função da quantidade de bolsas existentes, que era justamente para comprar livros, para os alunos, os bolsistas do programa pudessem participar de eventos nacionais ou internacionais, os próprios professores tivessem também a oportunidade de participar desses eventos, né? Para a melhoria dos laboratórios, compra de equipamentos, enfim, ele abrangia aí uma variedade de aplicações bastante distintas, todas elas visando essa melhoria do programa. A outra questão que tinha como indicador era a interação com a indústria e outras instituições, quer dizer, à medida em que o programa desenvolvia essa integração com aqueles entes, digamos assim, que estavam ligados aos interesses daquele programa, né? As pesquisas que eram feitas sobre tendências tecnológicas, demanda de recursos humanos e adequação do próprio programa a essa demanda, ou seja, aquela velha pergunta, será que as disciplinas estão contemplando aquilo que realmente é necessário para aquela especialização? A organização das reuniões anuais de avaliação, a própria avaliação dos bolsistas, de como que eles estavam evoluindo, né? E, por fim, algo extremamente importante, que era a empregabilidade ou o sequenciamento acadêmico, ou seja, um dos indicadores mais fortes do cada PRH era justamente quantos bolsistas ou ex-bolsistas estavam ingressando dentro do mercado de trabalho. Quer dizer, aquele programa estava conseguindo atingir os seus objetivos, estava conseguindo colocar os seus alunos dentro do mercado de trabalho, então isso era extremamente importante. E o resultado dessa avaliação, ela era, para o ano seguinte, um fator de aumento ou diminuição das bolsas de estudo que aquele programa tinha, né? E podendo chegar, inclusive, ao cancelamento do próprio PRH, tá certo? Se ela não estava atingindo de forma alguma os objetivos, então cancela o programa e vai conceder as bolsas para os outros que estão atingindo os seus objetivos. Os principais resultados disso, a medição que eu tenho aqui até 2015, em função de algumas informações existentes no site da ANP, né, foram 55 programas, 32 universidades, 16 estados da federação, 8.300 bolsistas, 380 milhões de reais de investimento, né? 112 prêmios internacionais, 260 nacionais, 74 prêmios da Petrobras Tecnologia, 41 patentes, a empregabilidade, 441 pessoas
que foram contratadas pela Petrobras e 1.560 contratadas por outras empresas, né? Então, isso aí é um resultado espetacular e que continua existindo, continua aumentando, e que a participação de vocês é de fundamental importância para que a gente possa continuar com esses números crescentes, e isso como fator, digamos assim, de apoio, né, de uma diversidade de conhecimento e de reconhecimento para todos aqueles que são bolsistas do PRH. A segunda fase do programa, que começou agora recente, em 2019, né, após um longo período, eu diria, de dificuldades financeiras, com redução drástica dos investimentos do CT-Petro, né, através do FNDCT, que praticamente foi a zero, né, ao longo do tempo, e isso é um recurso que é previsto em lei, mas foi todo ele destinado para pagamento da dívida do governo, mas, enfim, esse é um outro assunto. A partir disso, de toda essa crise, né, chegou na ANP um novo superintendente de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é o Alfredo Renault, uma pessoa que já vinha de um profundo também conhecimento dessa situação do PRH. Ele já era anteriormente da ANP e teve participações bastante efetivas dentro dessa questão de formação de recursos humanos, tendo participado, inclusive, da FENORTE, lá da Universidade do Norte Fluminense. O Alfredo, então, ele começou uma alteração no regulamento todo que tinha do processo de financiamento do programa, né, e negociou com as empresas petrolíferas aplicação dos recursos da cláusula de investimento em P&D, né? Quer dizer, com a mudança desse regulamento da cláusula de investimento em P&D, ele pôde, então, digamos, de certa forma, utilizar recursos da própria cláusula para o financiamento do programa via a ANP, né? Lembrando que, antes disso, a Petrobras já tinha o PFRH, quer dizer, não havia problema nenhum da própria Petrobras fazer essa administração, como de fato fez, né? Mas a intenção que existia da ANP era justamente no sentido de que todas as empresas petrolíferas pudessem fazer isso em agregação um programa seguindo uma única linha orientativa na formação de recursos humanos, que é através do PRH. Com isso, diversas empresas, então, além da Petrobras, começaram a fazer investimento nesse programa, né? A Equinor, a ONGC de Campos, a Petrobras Brasil, a Shell, a Sinoquem, todas elas empresas, e certamente virão outras empresas, tá, que se agregaram para fazer um investimento na ordem de 31 milhões de reais para o período de 2019 e 2020, e foram, então, estabelecidos 55 programas, que era exatamente o mesmo número que existia anteriormente, né? Para concluir essa história, né, eu diria para vocês que o sucesso do PRH, mais de 20 anos já de existência, é resultado de dedicação de dezenas de coordenadores, pesquisadores visitantes, membros de comitês gestores, professores, bolsistas, membros do comitê gestor do CT-Petro, os colaboradores da FINEP, e especialmente da ANP, que sempre acreditaram e valorizaram o trabalho humano como meios inesgotáveis de produzir boas realizações. Quer dizer, todos eles imbuídos do melhor resultado possível desses programas. Eu diria que vocês, aí, me dirigindo aos bolsistas, e aqueles que estão ligados ao PRH, mesmo sem a bolsa, digamos assim, do programa, mas cumprindo todos aqueles requisitos do PRH, vocês devem se orgulhar muito de ter esta oportunidade, né?
Eu não tenho dúvidas que esse programa é um grande diferencial em suas vidas profissionais, quer dizer, olhando para esse futuro de vocês, né? Não tenho dúvidas disso, né? Muitos exemplos de histórias que já me contaram dentro dessa evolução. Água. Aí são coisas às vezes até impressionantes, né? Quer dizer, como é que isso foi ao longo do tempo sofrendo toda essa evolução. Eu tenho casos, por exemplo, de empresários que chegaram e falaram que, a minha empresa só existe, só foi possível trabalhar em exploração e produção graças ao pessoal que foi formado pelo PRH, e que eu tive a oportunidade de contratar. Então, esses são muitos os casos. Então, eu digo para vocês assim, eu evidentemente sinto um orgulho muito grande do PRH, mas posso dizer para vocês que vocês também podem sentir um orgulho muito grande de estar participando dele. Vamos então, alguma pergunta por aqui? Eu não deixei ninguém falar nada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma não? Então vamos deixar para o final, ok. Vamos falar um pouquinho sobre oportunidades para estudantes e jovens profissionais, né? E aí eu vou roubar algumas palavras do meu amigo Donovan Ferreira, que escreveu um artigo, A Revolução Tecnológica e os Empregos do Futuro, olhando assim de uma forma em geral sobre essa evolução que vem ocorrendo. O Donovan, ele é um grande entusiasta das startups, do empreendedorismo. Ele é uma pessoa que participa de diversas startups, coisa e tal, e ele tem uma visão bastante interessante dessa questão desse futuro que vem aí pela nossa frente. Precisamos refletir sobre onde chegaremos com este mundo em transição. Vocês estão vendo aí que todas essas formas de tecnologias que tem, e impressionante que dentro dessa ilusão das possibilidades da tecnologia, também surge a questão do barateamento dos custos dessas tecnologias, né? E hoje nós temos acesso gratuito a todo um sistema de comunicação que pouco tempo atrás a gente considerava impossível, né? O exemplo, por exemplo, do WhatsApp, né? O WhatsApp a gente fala a qualquer momento com qualquer lugar do mundo sem custo nenhum, né? As ferramentas de comunicação de videoconferência, elas vêm em popularidade e em praticidade. Quer dizer, a gente estava falando um pouquinho antes de começar o programa, né? Porque antigamente a gente tinha que ficar se deslocando de um lugar para outro, pega um avião aqui, vai para lá, volta, coisa e tal. Hoje não, hoje tem essa facilidade de estarmos aqui conversando de uma forma bastante prática, né? Embora, como eu costumo dizer, falta aquela aproximação maior, aquela oportunidade que a gente tem de trocar ideias de uma forma mais tranquila nos eventos presenciais. A inteligência artificial, ela revoluciona os métodos produtivos, né? Não só os métodos produtivos, também os de interpretação do resultado. Um dos grandes exemplos que nós temos é a questão da sísmica, né? Eu diria que hoje que o pré-sal seria quase que impossível se não tivesse existido toda essa questão de inteligência artificial, de melhoria dos sistemas dos dados sísmicos e coisas dessa natureza, né? O modelo atual de educação e de formação profissional, ele está ultrapassado, né? Nós temos que realmente começar a pensar em outros mecanismos educacionais, né? Uma outra questão que é importante dentro disso é começar uma discussão das bases de preparação para coisas que precisarão ser feitas, para atividades que ainda não existem, né? Nós temos que começar a pensar justamente
em uma série de coisas, uma evolução tão rápida que está ocorrendo, e o que vem lá pela frente, né? E quais são essas bases desse conhecimento, da preparação que vamos precisar para essas novas tecnologias. E assim nós temos que preparar os jovens para o empreendedorismo, a disposição de mobilidade, ir aonde as oportunidades estão, e a flexibilidade para se adaptar a mudanças na área de atuação, e também para o trabalho voluntário, né, como um investimento para etapas futuras, né. Essa questão do voluntariado ela é extremamente importante, porque ela é uma oportunidade de você participar de diversas atividades distintas, de aprender, né, no dia a dia dessas novas atividades. Tem muitas pessoas que acham que não. Ah, não, por que eu vou ser voluntário disso ou daquele outro? Né? E, no fundo, essas pessoas deixam de ter uma oportunidade de, não apenas de conhecer gente, de ter maiores relacionamentos, de ampliar o seu networking, mas também no sentido de deixar de ter a oportunidade de conhecer alguma coisa, né? Então, eu chamo muita atenção para essa questão. E outro ponto importante é que tudo isso não terá sentido se nós não dominarmos uma ou mais línguas estrangeiras. Inglês é fundamental. Inglês é alguma coisa que tem que estar no dia a dia de vocês, principalmente para quem pretende trabalhar dentro da indústria do petróleo. Então, mas é bom que tivesse outras línguas, por que não do espanhol, por que não outras línguas, mas é fundamental o conhecimento do inglês. O medo de empreender, ele precisa ser vencido, né? Os que conseguirem empreender serão a locomotiva, ou, pelo menos do meu ponto de vista, o ônibus espacial, né, economia futura que nós teremos. Então, é aquela ideia, vamos em frente, temos que empreender, temos que fazer coisas novas, né? E aí eu diria que nós precisa fazer parte dessa nossa cultura. Quer dizer, nós temos que, dentro daquilo que nós estamos estudando, dentro daquilo que nós estamos buscando, nós precisamos ter embutido dentro dessa nossa cultura a ideia da inovação, o espírito da inovação. Muito bem. E a indústria do petróleo? O Brasil é o 10º maior produtor de petróleo do mundo e está em significativo avanço. Nós estamos... Fácil, nós estaremos chegando lá pelo 5º maior produtor logo. Tá? Nós temos também que olhar algumas questões em relação à indústria do petróleo, em que Petrobras não é a única empresa que oferece emprego, porque muita gente imagina que trabalhar na indústria do petróleo, eu quero ir para a Petrobras. Não, nós temos aí hoje dezenas de outras empresas de petróleo, já passam de 70 empresas de petróleo atuando no Brasil, tá? E nós temos um conjunto enorme de empresas que são fornecedoras de serviços ou de equipamentos para a indústria do petróleo, né? E aí abre-se um leque de centenas, milhares de empresas que atuam dentro desses segmentos e para as quais a gente deve olhar também quando nós falamos em emprego, né? Por outro lado, nós temos aí algumas novidades na regulamentação da cláusula de investimento em P&D, da ANP, no que diz respeito às startups, né? E surgem aí, dentro dessa nova regulamentação, os programas prioritários, que são programas que prevêem o apoio direto às micro e pequenas empresas, startups de uma forma geral, em trabalho conjunto, né, com empresas de grande porte, com universidades e coisas do gênero. Então, essa é uma oportunidade para que as startups possam se aproximar mais da indústria do petróleo, né? Um outro programa extremamente interessante que está surgindo
são as encomendas tecnológicas. Esses programas já existem, mas eles estão, na verdade, sendo regulamentados na prática, né? E essas encomendas tecnológicas são programas de mais longo prazo, que serão factíveis com essa nova regulamentação, com os recursos da Cláusula de Investimento de P&D, e principalmente porque eles são voltados para a indústria, tá? Eu quero esclarecer que não está se tirando dinheiro da universidade. Na verdade, o que está se fazendo é promover uma maior participação da indústria dentro dos recursos da cláusula de investimento em P&D. Tá? Não vem ao caso aqui a gente entrar em detalhes dessa distribuição de recursos, mas é importante entender que com esse programa não se pretende tirar o dinheiro da universidade, mas, efetivamente, como eu disse, maior participação das empresas. Finalmente, eu queria falar um pouquinho a respeito da linha de atuação do PRH 44, agora é 44.1, eu digo isso por causa de uma curiosidade, né? Quando a gente começou o PRH, a gente tinha os números do PRH para facilitar, porque os títulos de alguns programas do PRH pareciam título de trabalho de doutorado, né? Era aqueles títulos extensos e coisa e tal. Então, a gente lá internamente começou PRH1, PRH2, PRH14, PRH20, e isso acabou pegando de tal forma que os próprios alunos, quando eles queriam dizer, eu sou bolsista, não falavam, eu sou bolsista da UFRN, não, eu sou bolsista do PRH 14, né? Então, isso foi muito interessante, porque eu encontrava bolsistas na rua, no aeroporto, enfim, uma vez encontrei, inclusive, um pessoal em Fernando de Noronha, né? Eu estava lá passeando, encontrei uns bolsistas lá, eu sou do PRH tal, né? Então isso era extremamente interessante, e eu não sabia, eu não tinha na minha cabeça decorado os PRHs, então ficava PRH qual, onde que é esse PRH? Enfim, essa é uma das curiosidades que era um drama para mim, reconhecer esse PRH. Mas vamos lá. Quais são as oportunidades que a gente poderia falar em exploração e produção, biocombustíveis, energias renováveis, né, para essa área toda a área de engenharia de processos e outras disciplinas que vocês têm aí no PRH 44.1, né? Então, só para eu coloquei aqui uma listinha de alguns desses itens que são itens que são extremamente importantes dentro de um contexto geral, inclusive, não só dentro do contexto do PRH 44, mas dentro de um contexto geral. Primeiro, a redução dos custos. Hoje em dia, em função... E, aliás, isso já vem há muito tempo, só que, de vez em quando, isso volta com toda a carga, né? Redução dos custos, né? O preço do petróleo, que está se olhando, as questões aí que vêm pela frente, provoca uma necessidade de redução dos custos operacionais muito grande, para que as empresas efetivamente possam vir a ter lucratividade, digamos, dentro da exploração de produção de uma forma geral, né? Com isso também vem eficiência dos processos produtivos. Tudo aquilo que vocês olharem e que vocês possam melhorar a eficiência daquele processo, obviamente que também isso é um fator de redução de custo. Então, é importante essa eficiência dos processos, né? A outra questão são as unidades submarinas, né? São as fábricas subsea. E aí precisa-se de processos extremamente eficientes, processos que possam fazer separação, por exemplo, do CO2 lá no subsea, né? E com essa separação já fazer diretamente a reinjeção desse CO2 nos campos produtores, enfim, olhando todo agora uma questão de como melhor aproveitar essa oportunidade de se olhar o desenvolvimento para essas fábricas subsea.
existem outros elementos tóxicos que também precisam ser separados, e não só de uma forma subsídia, ou mesmo na plataforma, ou mesmo depois já no continente. O que é importante é que existem diversos elementos, como enxofre, por exemplo, são todos sistemas de separação que precisam cada vez mais serem desenvolvidos, né? A opção dos biocombustíveis, né? Essa opção dos biocombustíveis, ela está em crescente aumento, né? Um crescimento aí significativo. Estava vendo aqui dessa semana uma notícia que saiu nos jornais sobre que a Petrobras vai cortar a intensidade de carbono e ampliar a produção de biocombustíveis, né? Ela pretende reduzir em 30% o volume de captação de água de suas refinarias, aí um setor de desenvolvimento importante, né? Tem um programa chamado Biorefino 2030, em que a Petrobras planeja produzir combustível novo, mais moderno e sustentável, né? Como diesel renovável e bioquerosene de aviação. É um novo método de produção do bioquerosene e do biodiesel, né? De uma forma direta. Temos também a questão aí dos biolubrificantes, né? Aliás, o PRH 30, lá da professora Selmi, teve uma palestra essa semana do José André Silva, que é do CEMPES, e Charles Assunção, falando justamente sobre biolubrificantes. Eu assisti essa palestra, fiquei extremamente surpreso, inclusive, com algumas novas aplicações e novos desenvolvimentos que vêm ocorrendo dentro dessa área de biolubrificantes. Por fim, nós temos a questão do hidrogênio, né? É interessante que, bem, o hidrogênio faz parte dessa questão do petróleo, não diretamente, mas faz parte do mundo da energia, para o qual todas as empresas de petróleo estão se convergindo, né? Então, a questão do hidrogênio verde, né, ele vem aí com toda a força, né? É um trabalho que, óbvio, ainda vai levar um certo tempo, tem questões de custo e tudo mais, mas realmente uma questão bastante interessante a ser considerada em função de todos os equipamentos que vão ser necessários, inclusive dos sistemas de transporte para o hidrogênio verde. Eu queria, então, concluir dizendo para vocês que o nosso futuro somos nós que construímos, certo? Então, é isso aí, minha gente, depende de cada um, depende do esforço que cada um vê para esse setor, dá ânimo com relação à questão do petróleo, né? Eu diria que eu trabalho há muitos anos dentro desse setor, e eu diria que é um setor magnífico de futuro, né? Ao contrário do que muita gente imagina. E, finalmente, agradecer a todos vocês, agradecer a paciência, né? E me coloco aqui à disposição para algumas perguntas que vocês queiram fazer, ok? Obrigado. Obrigado, Raina. Excelente palestra. Deu ideia de como começamos. Muito trabalho, foi muito trabalho realmente colocar esses para funcionar. Essa parte de oportunidades para os novos, para os alunos, no caso, você mostrou muito bem tanta parte, prospecção, o que é que o Brasil está precisando tanto na área de prospecção, principalmente do pré-sal, produção, pré-sal, e aqui no Rio Grande do Norte, vocês sabem como é, a gente tem sempre o potencial desses campos maduros que a gente sempre tenta viabilizar através de novos processos, que a gente aqui trabalha em cima disso, mais ou menos. Essa outra parte. Nós também trabalhamos no nosso PRH
a parte de formulação de combustíveis e lubrificantes. Nós tivemos alunos que trabalhou exatamente em cima disso. E H2, hidrogênio, é a novidade, a grande novidade. Isso aí, não novidade como fonte energética, mas novidade de estar sendo iniciado no Brasil, começado alguma coisa. Então, foi muito bom a ideia geral de tudo isso, e eu vou abrir aqui a palavra para os alunos, professor Oswaldo e os alunos. Se tiver alguma coisa para perguntar, fique à vontade. Não fiquem inibidos. Professor, tem uma pergunta. Estão ouvindo? Sim, estou ouvindo. Estou ouvindo. Pronto, sou aluno do professor Oswaldo e Afonso da UFRN, eu faço pós-graduação também. Eu queria saber um pouco mais das perspectivas dentro de biocombustíveis para biodiesel, porque é o que eu tenho trabalhado na pós, e eu queria saber se tem mais uma coisa mais a fundo dentro de biodiesel. Sei que o Brasil tem crescido bastante também, já é um dos maiores produtores mundiais de biodiesel, mas queria saber a opinião do senhor sobre esse biocombustível especificamente. Ok. A questão do biodiesel, ele vem ao longo do tempo aí, mais por uma questão de, às vezes até de políticas governamentais, né? Ele vem se arranhando de um lado ou no outro, às vezes cresce, não cresce, vai, não vai, né? Mas a questão é a seguinte, eu olho isso tudo por uma questão do ponto de vista tecnológico, né? Porque à medida em que se foi trabalhando na melhoria da qualidade do biodiesel, onde tinha as questões iniciais sérias de oxidação e alguns outros problemas do próprio processo de fabricação, quando havia uma confiabilidade maior dentro desse processo, né? E o biodiesel, como também é o caso de outros, como o metanol, como outros produtos, eles sofrem muito essa influência da variação do próprio preço do petróleo, né? Quer dizer, quando o preço do petróleo cai muito, ele pode sofrer um pouco os problemas de custo da sua produção, que não variam tanto quanto a questão do próprio petróleo em si, né? Então, é óbvio que o biodiesel ele está sujeito a algumas tempestades de vez em quando. Mas se nós olharmos o longo prazo, o biodiesel é uma grande solução para a questão dos combustíveis não fósseis, né? Que são as exigências internacionais que vêm ocorrendo aí para frente, né? Então, de diversas formas que eu tenho ouvido falar, da interferência, por exemplo, né? Agora está se falando nesse novo programa da Petrobras para a produção de biodiesel, né? Que foge completamente aos parâmetros atuais de produção do biodiesel convencional, vamos dizer assim, né? Ele tem as suas limitações, quer dizer, não é que ele vai dizer assim, ele vai pegar 100%, não, ele vai se esquecer do biodiesel oriundo de plantas vegetais ou até mesmo de algas, por exemplo, né? Então, e aí, já que eu citei em algas, vamos olhar um pouquinho para esse lado. Se a produção de alga tiver condições de reduzir de custo significativamente, vamos lembrar que a quantidade de óleo extraído de alga é centenas de vezes maior do que dos sistemas convencionais. E isso poderá criar um grande novo sistema de abastecimento de biodiesel no nosso país e em outros países também, certo? Então, o que eu diria para você é o seguinte: existem certezas? Sim, existem. Mas, por outro lado, existem muitas certezas também em que a substituição do combustível fóssil é inegável ao longo do tempo, vai se buscar outras aplicações mais nobres para o petróleo, certo? E o biodiesel vai continuar tendo toda a sua chance. Importante é que, também a exemplo do petróleo, se trabalhe
na redução dos seus custos de produção, se trabalhe na sua maior eficiência, né, enfim, na qualidade final do produto. Isso que é importante se trabalhar e pesquisar para garantir essa continuidade. Ok, Kelvin? Obrigado pela pergunta. Tá bom, muito obrigado, professor. Obrigado. Nada. Mais alguém? Boa tarde, professor. Oswaldo. Boa tarde, Aymar. Alô? Boa tarde, fica à vontade. Alô? Aymar, gostaria da sua opinião assim, referente aos programas, né, PRH. E, historicamente, ele foi suspenso em 2015, né, como você comentou. Aí teve essa mudança, né, da cláusula e tudo, e ele retomou 2019, 2020, correto? Correto. Aí, na verdade, assim, a sua opinião, não sei nem se você tem informação sobre isso, assim, da continuidade do programa, se como é que está sendo discutido isso, se irá continuar na sequência, né? Depois de 2020. Não sei se eu consigo... Boa pergunta, João. Muito boa. Pergunta. Boa pergunta. Olha só, a gente tem que olhar um pouquinho o histórico disso, tá certo? Quando o PRH começou, ele começou com recurso da ANP, em seguida o pessoal do CTPET, o Fundo Setorial do Petróleo, ficou interessado pelo programa e resolveu expandi-lo. E foi aí que começou a entrada dos recursos do FNDEST, do CTPET, através da FINEP, para alimentar o programa. Inicialmente existia uma ideia de um determinado percentual dos recursos do CTPET que deveriam ser destinados ao PRH. Isso logo foi abandonado, né? Abandonado em função de que os cursos do CTPET estavam aumentando bastante, muito além do que se imaginava naquele tempo, né? Mas começou também, por outro lado, um contingenciamento de todos os recursos e que levaram a uma situação que lá por volta de 2015 já não tinham mais recursos do FNDCT, do CTPET, para o PRH. Na época, uma das soluções encontradas foi a Petrobras entrar com o Programa de Formação de Recursos Humanos da própria Petrobras, né, que tinha uma característica um pouco diferente do PRH inicial, né, mas que, de forma, supriu aquela lacuna durante um determinado período de tempo. Em 2018, começou a ser construído o atual, quer dizer, a retomada do PRH com os recursos da cláusula de investimento PID. E aí eu diria que entra uma questão bastante inteligente que foi formulada lá pela turma do Alfredo Renault, que foi justamente no sentido de que o dinheiro que a empresa petrolífera coloca no PRH, ele é imediatamente considerado como um recurso que foi efetivamente aplicado, ou seja, a petrolífera cumpriu com a sua obrigação de investimento dos recursos da cláusula de investimento IPID. Isso faz com que há uma atratividade por parte das empresas petrolíferas e uma tranquilidade para fazer esse tipo de investimento, né? Então, o que ocorre? Com esse mecanismo de colocar o dinheiro, depositar o dinheiro, o compromisso está cumprido, né? As empresas ficam tranquilas com relação à sua prestação de contas, que passa agora a ser responsabilidade dos PRHs, como sempre foi, e da FINEP, que vai fazer o controle, vai fazer a distribuição de recursos. Tá? Lembrando que a ANP, ela própria não pode administrar o recurso que vem das empresas petrolíferas, porque as empresas petrolíferas são fiscalizadas por ela, tá certo? Então, por isso que se encontrou esse mecanismo de passar esse recurso via FINEP. Tá? Eu diria, então, olhando para toda essa montagem, digamos assim, que foi feita, eu diria que
esse programa vai continuar agora por muito tempo, né? Não tenho dúvidas disso, porque o investimento da cláusula, ela é um investimento obrigatório durante ainda muito tempo, enquanto todos esses campos produtores, inclusive tem dentro da cláusula de investimento em P&D uma série de campos que sequer começaram a produção, justamente dessas rodadas, desses leilões mais recentes que nem começaram a produzir ainda e que, portanto, vão ter aí 20, 30 anos pela frente de produção e automaticamente de obrigatoriedade desse recurso, né? Então, a não ser que haja uma forte política contrária, a não ser que as avaliações do programa não deem certo, tá certo? Que o programa mostre desinteressante para a indústria do petróleo. Se isso ocorrer, ele pode terminar, tá? Pode terminar amanhã. Tá? Isso aí é importante olhar manutenção da valorização desse programa. Isso ocorrendo, eu não tenho dúvida que ele vai pela frente ainda durante muito tempo, ok? Ok, obrigado, Raimar. De nada. É porque nós, alunos de pós-graduação, pelo menos no meu caso, mestrando, né, a gente fica curioso de como é que vai continuar, né? Porque não deixa de ser uma oportunidade para quem está vindo, né? Graduação para todos, né? Sim, com toda certeza, com toda certeza. Fique tranquilo que, pelo menos pela forma toda com que hoje isso está sendo operacionalizado, aqueles problemas, as dificuldades que teve, inclusive, no meu tempo de administração do PH, a gente passou muito por dificuldades financeiras naquela época, em que a gente teve que usar dinheiro, por exemplo, do que seria da taxa de base para pagar bolsista, porque não tinha mais dinheiro disponível devido ao contingenciamento que estava sendo feito pelo governo. Ok? Eu também vivenciei isso um pouco. Quando eu entrei no IF em 2010, tinha o PFRH. Quando eu entrei na graduação, em 2015, já não existia muito recurso, né? Teve a abundância e a escassez. Obrigado. Exatamente. Ok. Professor Oswaldo. Então, eu queria expressar muita gratidão e também registrar a presença completa dos nossos alunos, até superou o número. Então, Raima, assim, eu quero também registrar todo o trabalho que você desenvolveu. E às vezes a gente começa uma disciplina e os alunos não querem acompanhar muito bem, então um professor tem que ter um punho forte para poder engatar uma segunda, engatar uma terceira, conduzir. E esse programa ele está aqui, né, até hoje, e eu lembro no começo da primeira fase, como foi mencionado, a forte liderança, a forte inspiração, eu diria também a parte visionária sua de saber para onde ir, tá certo? E isso impactou muitas vidas. Nós temos exemplos de pessoas que com as bolsas construíram família, compraram casa, então assim, um impacto muito forte nos recursos humanos e também aqui nessa área. E eu queria mencionar também, Raima, a tua performance, né? Não tá diferente, a gente tem acompanhado, esteve aqui conosco em novembro no PD Petro. Parabéns pela sua performance, a clareza, né, de apresentação, inclusive atendendo aqui o nosso programa de engenharia de processo. Foi falado coisas muito importantes da engenharia química ou da engenharia moderna. E eu até queria destacar a questão do gás natural associado ao hidrogênio, não é? Eu pensei sobre isso quando você estava falando, e também com as biorefinarias que estão em pauta. E o nosso programa, Raima, não sei se você observou, nessa edição entrou a parte de biocombustíveis, né? Além de gás natural e petróleo. Então eu quero agradecer do fundo do coração, porque foi assim, fantástico, foi muito, muito bom estar com a sua presença. E nós vamos procurar continuar tudo que você incutiu na gente, né?
desenvolveu. Nós estamos para você conhecer, nós estamos na 24ª edição do workshop, que é um padrão de RAA, né? Então a gente faz preliminarmente ao envio dos relatórios. Então esse espírito, essa cultura, ela persistiu apesar desses anos, como o Demétrio comentou, de 2015 até 2019, que foi um deserto, né? Mas nós, mesmo assim, com não bolsistas, persistimos e fomos contemplados em 44º, mas está ótimo, vamos continuar batalhando, né? E vamos em frente. E muitíssimo obrigado, viu, Raima, de coração, viu? Muito obrigado mesmo. Oswaldo, eu gostaria só de dizer o seguinte, você sabe que Oswaldo, Afonso, enfim, todo mundo que está me assistindo, eu sou um apaixonado pelo PRH. Talvez da minha vida profissional, foi uma das mais bonitas oportunidades que Deus me deu de administrar, tá certo? Porque, na verdade, o que a gente está fazendo, quer dizer, o resultado desse programa, né, é um resultado de formação de pessoas que estão multiplicando oportunidades pelo mundo, multiplicando essa questão de se vencer na vida, de se fazer alguma coisa diferente. Então, eu sou muito apaixonado por esse programa e por isso que eu fico muito feliz de poder estar aqui, de poder trazer algumas palavras, né? E sempre olhando o seguinte, esse programa não fui eu que fiz, né? Esse programa, na verdade, fomos muitos nós, que participaram, como você, Oswaldo, como o Afonso Avelino, como muitas outras pessoas participaram na sua construção, né? Ele foi fruto, eu diria que uma junção de ideias, uma divisão de ideias ao longo do tempo, que foi definindo esse programa e que foi garantindo toda a sua continuidade, né? E aí a cada vez que eu venho, que eu participo, que eu tenho uma oportunidade de conversar sobre esse assunto, eu sempre lembro de uma vez que eu estava fazendo uma palestra lá em Fortaleza, né, e que eu assisti a palestra de um bolsista e não gostei do trabalho do bolsista, né, e eu falei, olha, eu não vi, olhando o seu trabalho, se eu pegar o seu trabalho e torcer ele, não vai escorrer petróleo, né? Eu queria era ver o teu trabalho escorrendo petróleo, é isso que eu gostaria, né? Eu sempre comentei muitas vezes essa questão, né? E é isso, quer dizer, nós temos que trabalhar, porque enquanto existir petróleo, né, existe esperança efetivamente para as nossas vidas, porque o petróleo é uma energia ainda hoje, será e continuará sendo uma energia fundamental para todos nós. Então, é isso aí, é muito bom com vocês. Eu sou eternamente grato aí a toda a retribuição que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte deu, reconheceu desde as primeiras discussões que nós tivemos na universidade sobre o setor petróleo e gás. Então, é muito legal poder conviver com vocês. E finalmente, né, eu vou repetir uma frase, algo que eu falei, sei lá, dezenas, centenas de vezes. Eu um dia terei a satisfação de encontrar, né, um grande dirigente de uma indústria de petróleo, de uma petroleira, que foi um ex-bolsista do PH. Isso vai acontecer. Vai sim. Ok? Muito obrigado. Ok, Raima. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço. Fechou com chave de ouro, realmente, tudo. Foi muito importante mostrar para todos os nossos alunos o que foi esse PRH, porque, como você falou, tudo tem que ter uma história. Quem renega a história não terá nenhum futuro. Não é isso? Então, mais uma vez, obrigado. A gente vai agora continuar na disciplina, que tem o seminário dos alunos, tá certo? Se você quiser ficar, pode ficar, mas eu sei que você está cheio de coisa. Dá a lembrança aí a Marilene e, mais uma vez, muito obrigado, viu? Ok. Grande abraço para todo mundo. Um bom final de semana. Valeu. Obrigado. Obrigado, Raima. Pronto, professor Oswaldo. Vamos dar um intervalinho de 5 minutos até as 3h15. Não acha uma boa ideia, professor? Igualzinho da vez passada, viu?
Viu, Oswaldo? É só pra gente dar uma esticadinha nas pernas, Eu né? sei, mas igualzinho. Foi de 3h10 a 3h15 na semana passada. Parece que o negócio foi cronometrado. Do jeito que você gosta, viu? É verdade, viu? Então tá, gente, vamos dar uma paradinha, 3h15, a gente continua com o primeiro palestrante, tá certo?